Eu sou Jesus. Há muito tempo você pede por uma direção. Hoje é o dia. Permaneça comigo, porque nesta palavra está a resposta que buscavas. Se você está buscando uma palavra de esperança ou uma oração para superar a ansiedade e o desânimo, esta mensagem é para você. Antes de orarmos, quero que você preste atenção em uma verdade que pode transformar sua perspectiva. Existem momentos na vida em que o peso de tudo que você carrega parece insuportável. Você olha para suas circunstâncias e se pergunta até onde consegue aguentar. Você enxerga os pedaços quebrados, as decepções e as perguntas sem resposta. A Bíblia nos ensina a encorajar uns aos outros, e é exatamente isso que eu quero fazer hoje. Qualquer que seja a sua luta agora, quero te lembrar de colocar tudo nas mãos de Deus. O Senhor tem a palavra final sobre a sua vida. Isso significa que suas provações, seus medos, seus contratempos e seus fracassos não definem o final da sua história. Deus sim define. E por causa dessa verdade, você deve se agarrar a ela. Não desista, não solte, não se renda ao desânimo. Mesmo quando a noite parece longa, continue confiando que o amanhecer vai chegar. Muitas vezes, deixamos nossos olhos focarem apenas no negativo. Nós nos concentramos nas coisas que deram errado, nas orações que parecem não ter resposta, ou nos sonhos que parecem adiados. Mas ao fazer isso, perdemos a oportunidade de ver a obra silenciosa de Deus acontecendo. Você já considerou que, talvez, a própria dificuldade que você está enfrentando pode ser a maneira de Deus te mostrar a realidade dele? Poderia ser que esta tempestade tenha o propósito de demonstrar o poder dele, de prover de maneiras que você jamais imaginou? Ou talvez o Senhor permitiu essa provação porque Ele quer revelar a sua força, a sua bondade e a sua graça sustentadora em sua vida. É aqui que a fé entra em ação. Fé não é sobre exigir respostas ou esperar que Deus se explique. Nossa responsabilidade não é questionar por quê, mas confiar em quem. A palavra de Deus é o nosso alicerce. Se Ele declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, então o meu papel não é perguntar como ou quando, mas sim acreditar que Ele honrará a sua palavra. Se as Escrituras me dizem que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas, então a minha parte é me agarrar a essa promessa com confiança. A fé é como usar um par de lentes diferente. Com os olhos da fé, você pode ver a mão de Deus mesmo nos vales mais escuros. Com os olhos da fé, você começa a perceber que talvez esta luta não foi feita para te quebrar, mas para construir algo mais profundo dentro de você. Talvez este desafio seja a maneira de Deus despertar uma fome por oração que havia se tornado inativa. Talvez esta estação seja para despertar um desejo por retidão e santidade, atraindo você para mais perto do coração dele do que nunca. Ou talvez Deus esteja usando esta provação para trazer à tona dons, talentos e forças que Ele colocou dentro de você há muito tempo. A Bíblia está cheia de exemplos de Deus moldando o seu povo através de provações. Pense em José, traído pelos irmãos e injustamente preso, mas posicionado por Deus para salvar nações da fome. Pense em Davi, caçado e escondido em cavernas, mas que aprendeu nestes lugares escuros a se apoiar em Deus como seu refúgio e pastor. Nenhum desses momentos parecia uma bênção na época. Parecia um sofrimento, perigo e desespero. Mas no final, ficou claro que Deus estava escrevendo uma história maior o tempo todo. Então, meu amigo, qualquer que seja a provação que você esteja enfrentando, eu te peço para fazer a sua parte. Sua parte não é resolver tudo sozinho. Sua parte é confiar. Agarre-se à sua fé. Mantenha seus olhos fixos em Jesus e se recuse a soltar. Quando as dificuldades vierem, lembre-se da promessa do Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Essa palavra é uma verdade em que você pode se firmar. Não importa a forma que o problema tome, se você está no Senhor, você vai superar. Isso não significa que a jornada será sempre leve. Não significa que não haverá noites de lágrimas ou dias de dúvida. Mas, mesmo nesses momentos, você não está sozinho. Deus está perto, o Espírito dele sussurra paz.
Sua presença te carrega quando você se sente fraco demais para ficar de pé. E suas promessas te mantêm firme, mesmo quando tudo o mais parece incerto. Então, não desista. Continue orando, mesmo quando as respostas demoram. Continue louvando, mesmo quando o milagre ainda não chegou. Continue caminhando em fé, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Cada oração, cada lágrima, cada ato de fidelidade importa. Não é desperdiçado. Deus está usando tudo isso para te refinar, te fortalecer e te levar para mais perto do seu amor. Um dia, você vai olhar para trás e verá que este vale não foi o fim da sua história. Foi o terreno onde suas raízes se aprofundaram. Foi o lugar onde sua fé foi esticada e seu caráter foi formado. Foi a estação em que você aprendeu a se apoiar em Deus mais plenamente do que nunca. E quando esse dia chegar, você perceberá que nada foi em vão. Então, hoje, deixe-me encorajá-lo mais uma vez. Permaneça firme. Ancore-se na palavra de Deus. Descanse nas suas promessas. Lembre-se que Ele é fiel para libertar. Você não foi esquecido. Você não foi abandonado. E você não está lutando sozinho. Nunca se esqueça que o próprio Senhor tem a palavra final sobre a sua vida. Agora, vamos tirar um momento para orar juntos. Querido Senhor, nada escapa ao teu olhar. Nada está além do teu alcance. Tu és o Criador do céu e da terra. Tu conheces o fim da minha história antes mesmo que ela comece, e cada detalhe da minha vida repousa seguro em tuas mãos. Por causa disso, eu me curvo diante de ti com reverência e admiração, reconhecendo que os teus caminhos são mais altos que os meus caminhos, e os teus pensamentos mais altos que os meus pensamentos. Trabalhe em mim, Senhor Jesus. Molda-me e transforma-me. Eu não quero permanecer como sou, desejo crescer e amadurecer na fé. Remova os velhos padrões de pensamento que me seguram e substitua-os pela renovação da minha mente através do teu Espírito. Enquanto tu renovas minhas forças, reabasteces minhas energias e rejuvenesces meu espírito, eu oro por sabedoria para os dias que virão. Dá-me discernimento para cada decisão que preciso tomar. Concede-me paz de espírito quando a ansiedade tentar me dominar e clareza quando a confusão tentar turvar minha visão. Senhor, dá-me uma estratégia divina para cada batalha que me espera. Guia-me para que eu não lute em minha própria força, mas no poder do Espírito Santo que habita em mim. Enche-me, Senhor, com o teu Espírito. Capacita-me a caminhar de acordo com a tua palavra, a ser um praticante e não apenas um ouvinte. Ensina-me a viver com integridade, humildade e fidelidade, para que minha vida reflita a luz de Cristo em um mundo de escuridão. Eu oro, Senhor, por vitória sobre cada gigante que se levanta contra mim. Os gigantes do medo, da dúvida, do vício, da preocupação ou qualquer coisa que atormente a minha alma, derruba-os com o teu poder. Assim como tu fortaleceste Davi para derrotar Golias, fortalece-me para destruir tudo o que tenta se colocar no caminho do teu propósito para a minha vida. Ajuda-me a me erguer acima de cada tempestade que vier, não pela minha habilidade, mas pela minha confiança naquele que comanda o vento e o mar para se acalmarem. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Cada parte de mim, seja minha família, meus entes queridos, minha saúde ou meu futuro, eu coloco em tuas mãos. Eu confio tudo a ti, sabendo que tu és um Deus fiel que cuida profundamente dos seus filhos. Eu oro para que o Espírito Santo me ajude continuamente a crescer no conhecimento de Cristo. A conhecê-lo não apenas como Salvador, mas como amigo, mestre e pastor. Em cada situação, seja alegre ou dolorosa, peço que tu te tornes mais real para mim. Que minhas experiências me aproximem de ti e não me afastem. Que minhas dificuldades aprofundem minha fé, em vez de diminuí-la.
Romanos 15:13 declara: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Senhor, eu me apego a essa promessa. Não importa a aprovação ou a dificuldade que o enfrente, que eu transborde de esperança através do poder do teu Espírito. Eu creio em ti, Senhor, porque tu não és um homem para que mintas. Tu falas apenas a verdade, e cada palavra que dissestes se cumprirá. Tua palavra me diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e eu me agarro firmemente a essa promessa. Mesmo quando a minha mente natural quer entender o como, o porquê e o quando, eu rendo minhas perguntas a ti. Meu entendimento é limitado, mas tu vês o quadro completo. Colocarei minha confiança em ti, sabendo que tu nunca falhas. Tu és um Deus que honra a sua palavra. E por isso eu oro para que tu abras os olhos da minha fé. Ensina-me a caminhar pela fé e não pela vista, a ver além do que é visível para o que é eterno. Ajuda-me a reconhecer a tua mão e a tua bondade, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas. E quando as dificuldades vierem, ajuda-me a entender que às vezes tu permites provações com um propósito específico. Tiago 1, 2 e 4 me lembra de considerar como pura alegria, meus irmãos e irmãs, sempre que vocês passarem por provações de várias espécies, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter a sua obra completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Senhor, eu oro para que esta verdade crie raiz em meu coração, que a prova da minha fé resulte em maturidade espiritual. Que a perseverança cresça forte dentro de mim, até que meu caráter reflita a força e a beleza de Cristo. Ajuda-me, Senhor, a abraçar a realidade de que as provações não são sem sentido. Às vezes, elas despertam em mim um desejo maior de buscar a tua presença. Às vezes, elas acendem em mim uma fome por santidade e retidão que eu não teria buscado de outra forma. E às vezes, elas trazem à tona os dons e chamados que tu colocaste em mim há muito tempo, mas que permaneceram escondidos até que a pressão e a prova os revelassem. Se este é o propósito por trás das minhas provações, então que eu não resista ao processo, mas me renda a ele. Qualquer que seja o teu plano para a minha vida, que a tua vontade seja feita. Molda-me para ser um vaso de honra, refinado pelo fogo, pronto para ser usado para a tua glória. Obrigado, Senhor Jesus, por ouvires esta oração. Eu oro todas estas coisas no poderoso, belo e precioso nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, digite amém nos comentários como um sinal de fé. Eu oro para que cada bênção contida nesta oração esteja agora sobre você, no nome de Jesus. E se precisar de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos contar nos comentários. Seria uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você. Obrigado.